Sabe quando você vende bem os seus produtos ou serviços, mas chega no final do mês com pouco dinheiro em caixa? Isso pode ser um erro na definição do preço de venda. Se você tem dúvidas sobre como colocar o preço de venda no seu negócio, então você precisa assistir esse vídeo até o final. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou do Sebrae e tô aqui hoje para te ajudar a definir o preço de venda do seu produto ou serviço. O nosso primeiro passo é entender a diferença entre 4 palavras: receita, gasto, custo e despesa. Receita é tudo aquilo que entra de dinheiro dentro da sua empresa. Já os gastos são todas as saídas do seu caixa. Os custos são aqueles gastos relacionados à fabricação do produto ou do serviço, tipo matéria-prima, embalagens. E as despesas são gastos referentes à comercialização e administração do seu negócio. Por exemplo, aluguel de loja, salário dos funcionários. Agora que isso ficou bem claro, eu tenho uma dica para você. Os custos são sempre variáveis e as despesas são sempre fixas. Então, no caso das despesas, você precisa pagar mesmo sem nenhuma venda. E fique ligado, porque todos os gastos do seu negócio, sejam eles custos ou despesas, devem estar na formação do preço. Se você esquecer desse detalhe importante, seu lucro será menor. Outra coisa importante: separar as contas da empresa das contas pessoais. Isso é um passo fundamental para definir o preço corretamente. Por exemplo, um pequeno comerciante precisa entender que os gastos com fornecedores, embalagens, matéria-prima, telefone comercial são gastos da empresa. Assim como gastos com supermercado, açougue, farmácia, lazer são gastos pessoais. O ideal é que antes de começar a vender, você faça um estudo para descobrir seu custo de produção. Também é importante que seja feita uma análise para descobrir por quanto seus concorrentes estão vendendo a mesma coisa. Assim, você terá uma noção melhor sobre o valor de venda. Agora, com todos os pingos nos is, vamos aprender a montar o seu preço de venda sem erro. Prepare aí, caderno e caneta, você vai precisar. Nesse momento, é importante descobrir quanto vai sobrar com a venda de cada produto. Essa sobra se chama margem de contribuição e é isso que vai ajudar você a pagar os gastos fixos da sua empresa. Aluguel de loja, salário de funcionários e outras contas. As despesas, lembra? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Imagine que uma loja venda esse brigadeiro aqui por R$ 4,00. Só que para produzir esse docinho, ela tem um custo de produção de R$ 2,30. Se pegarmos o preço de venda e subtrairmos o custo de produção, sobra R$ 1,70. Esse valor é a margem de contribuição desse produto. Vamos colocar agora a mão na massa, seguindo o exemplo da loja de brigadeiros. Lembra dos R$ 1,70 da margem de contribuição? Ela representa 42,5% do preço total de venda. Mas você olha e percebe que essa margem de contribuição não está sendo suficiente para cobrir os gastos fixos da empresa. E agora? Bom, a solução é mais simples do que você imagina. É só pegar o valor que você gasta para produzir o produto, dividir pela margem de contribuição desejada e multiplicar por 100 para descobrir o preço que precisa cobrar. No exemplo do brigadeiro, o custo de fabricação de cada um é de R$ 2,30. E aí você deseja aumentar a margem de 42% para 45%. Então, nesse cenário, o novo preço de venda é R$ 5,11 e a nova margem de contribuição é de R$ 2,81. Mas não se esqueça, o preço do seu produto não depende só de você, mas também de questões que envolvem a compra de matéria-prima, a criação de um estoque e também do seu cliente. Pense quantas pessoas estão dispostas a pagar pelo seu brigadeiro. Beleza, mas você deve estar pensando: eu não quero só pagar os custos fixos e variáveis, eu quero lucrar. Ninguém quer empreender, vender bem e ter prejuízo no final, não é mesmo? Então fica tranquilo que a gente está aqui para te ensinar tudo. Para você descobrir o seu lucro, você precisa primeiro multiplicar sua margem de contribuição pela quantidade de vendas que teve no mês e depois subtrair pelos seus gastos fixos. Dentro do nosso exemplo, seria R$ 2,81 multiplicado por, digamos, 2.000 brigadeiros. O valor total seria R$ 5.620. Supondo que seu gasto fixo seja de R$ 4.000, você teria um lucro de R$ 1.620.
Pronto! Você já viu como definir o preço, aprendeu a calcular a margem de contribuição, a aumentá-la se for necessário e também como calcular o seu lucro. Agora podemos falar como calcular quando tiver qualquer mudança nos custos de matéria-prima ou manutenção do seu produto. É um índice que calcula e multiplica pelo custo de produção, e assim você consegue saber o preço final que precisa chegar para manter o seu lucro. Esse índice é chamado markup. Para descobrir o markup do seu produto é simples. Faça a divisão do preço de venda pelo seu gasto variável unitário de produção. No nosso caso, pegamos os R$ 5,11 do brigadeiro e dividimos por R$ 2,30 do custo para produzir cada um. O resultado é de R$ 2,22. Esse é o nosso markup. Agora que você já sabe disso, fica mais fácil calcular o preço do seu produto quando tiver uma alteração no custo de produção dele. Imagine que um dos ingredientes para fazer o brigadeiro ficou mais caro e o custo de fabricação sobe de R$ 2,30 para R$ 2,50. Você só precisa pegar esse valor novo e multiplicar por R$ 2,22 do markup para descobrir o novo preço final de venda, que nesse caso será de R$ 5,55. Última dica antes de ir para o próximo assunto. Sempre que necessário, recalcule o seu preço de venda. Nada de ficar no prejuízo. Deu para entender tudo até aqui? Então fica comigo porque eu ainda tenho mais umas dicas. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que empreendem. E se você tiver com alguma dúvida, é só deixar o comentário que a nossa equipe de interações vem te ajudar. Agora chegou a hora de entender como medir a saúde da sua empresa. Eu estou falando do ponto de equilíbrio. Com ele, você pode saber já no início do mês quanto precisa vender para pagar todos os gastos fixos. O ponto de equilíbrio é calculado a partir da divisão dos gastos fixos totais pela margem de contribuição média e, por fim, multiplicado por 100. Pense que a loja de brigadeiros possui um gasto fixo de R$ 4.000 por mês e a sua margem de contribuição é de 45%. Dividindo esse valor e multiplicando por 100, o ponto de equilíbrio desse negócio é de R$ 8.888. Esse é o valor mínimo que essa loja precisa vender para pagar todos os seus gastos fixos e variáveis e assim alcançar seu ponto de equilíbrio. Importante, a meta é sempre superar o ponto de equilíbrio, porque é a partir daí que você começa a lucrar. Mas, gente, o preço de venda é só um dos fatores na vida de quem empreende. Por isso, quando realizar a sua venda, emita certinho a nota fiscal do seu produto ou serviço, combinado? Esses vídeos vão te ajudar. Basta clicar lá que ensinamos um passo a passo de como emitir a sua nota e não ter dor de cabeça. Até mais e conte com o Sebrae sempre! Agora eu vou comer esse brigadeiro aqui para ver se tá gostoso. Tchau, tchau!